Origem do vaqueiro, programa de três cabeças, Educação e Cultura Popular, apresenta hoje a história do vaqueiro a partir da origem do vaqueiro. A origem do vaqueiro começou com a criação de gado no Brasil. A origem do vaqueiro no Brasil é paralela ao desenvolvimento da criação de gado no Brasil. Para cuidar e conduzir os rebanhos, os homens do sertão se submetiam a longas e perigosas jornadas de trabalho para levar os animais de um ponto para outro, ou se aventurar dentro da hostil caatinga em busca do bicho perdido. Nessa época, salário e direitos trabalhistas não existiam. A seca também castigava e ainda castiga com a morte para muitos animais. Mas o que se mantém viva é a exploração do trabalho do vaqueiro. Pior, o seu desaparecimento do sertão com as técnicas modernas de criação de gado nas fazendas. Os vaqueiros do sertão nordestino continuam sendo explorados, mesmo depois da criação, em 2013, da lei que regulamenta a profissão. É bom nós lembrarmos aqui que, desde o período colonial, nós temos a figura do vaqueiro na história do Brasil. Vejam vocês que até 2013, não existia uma lei para regulamentar a profissão. Então, o vaqueiro trabalhava e não tinha uma lei trabalhista, não tinha leis trabalhistas, melhor dizendo, que protegesse o vaqueiro, não é? Somente a partir de 2013, ou seja, muito tempo depois, é que o vaqueiro foi reconhecido como profissão aqui no Brasil. Ainda hoje, os donos de terra e dos rebanhos insistem em desrespeitar os heróis da caatinga. Mas a história de sofrimento dos vaqueiros tem sua origem no período colonial, como eu acabei de dizer, e que agora nós vamos ver um pouco dessa história, como que o vaqueiro chegou no Brasil, como que ele vai desenvolver no Brasil, a progressão desse trabalho, onde esse trabalho vai acontecer. Então, daqui para frente, nós vamos olhar isso com um olhar voltado para a história desse profissional que é tão importante. As pessoas da cidade, principalmente das grandes cidades, não conseguem enxergar, não conseguem perceber o quanto é importante esse trabalho para que as coisas da cidade funcionem, para quando você vai ao supermercado, não é? Por exemplo, você encontra lá o leite, a carne e os derivados, né? Queijos, enfim, né? Os derivados do leite, os derivados do gado, não é?
quando você vai à loja, por exemplo, também comprar sapatos, por aí vai, né? E tudo isso começa lá no sertão com a profissão do vaqueiro. Vamos ver a história. O gado chegou aqui ao país durante o governo de Tomé de Souza, primeiro governador-geral da nação. Os primeiros animais pisaram em solo brasileiro, em Salvador, na Bahia, e até o século XVII eram criados dentro dos próprios engenhos de cana-de-açúcar. É bom lembrar aqui que quando o gado começa a desenvolver no Brasil, desenvolve nos engenhos. Ainda não existia as chamadas roças, as mangas, né? onde fica o gado, né? Onde pasta o gado e por aí vai. Ainda não existia. Existia sim engenhos, porque a economia era voltada para a cana-de-açúcar. Então, nos engenhos, fazia ali perto dos engenhos currais, né, que desse conta do gado, né? E isso vai mudar mais tarde, como nós vamos verificar. Nesses locais, entre vários compartimentos, como a casa grande, senzala e moenda, estava o curral, onde os bichos eram cuidados, porém, o Brasil possui o costume dos tempos passados até os dias atuais de desenvolver a pecuária extensiva que corresponde ao gado criado solto, longe das cercas. Aqui a gente vê as imagens, a imagem da casa grande, a imagem da senzala, a imagem do engenho da cana-de-açúcar e a imagem do curral ligado ali ao engenho, né? Então, você tem tudo no mesmo lugar, né? Tudo organizado ali no mesmo espaço. Isso vai ter que mudar porque a gente vai verificar que isso passou com o crescimento do rebanho, né? Vai ficar impossível criar gado dessa forma. Então, isso vai ter que expandir, vai ter que ir para outras terras, vai ter que ir para o Nordeste brasileiro, na verdade, onde aí sim vai surgir, como nós vamos verificar agora, a figura do vaqueiro. O gado criado solto começou a se reproduzir e multiplicar, como eu disse, e invadiu o canavial, passando a destruir o quê? As plantações de cana-de-açúcar, lógico, né? Por causa disso, né? Por causa disso, no início do século XVIII, a coroa portuguesa, por causa do prejuízo econômico causado pela destruição das plantações, criou uma lei proibindo a criação de gado a menos de 70 quilômetros do litoral. E a partir dessa norma que começa a acontecer o processo de interiorização do gado. O animal saiu do litoral e se dirigiu para o que a gente pode chamar hoje de agreste e sertão nordestino. Explica o professor de História Everaldo Chaves. Para vocês terem uma ideia do rebanho brasileiro, o Brasil possui hoje 212 milhões de cabeças de gado. Né? Cerca de 30 milhões desses 212 milhões estão concentrados
concentrados no Nordeste brasileiro. Então, praticamente é uma cabeça de boi para cada ser humano brasileiro, né? Quer dizer, cada brasileiro tem uma cabeça de gado para cada um, né? Pena que não é assim que acontece, né? Mas é o que existe. Com a irradiação do gado para o interior do Brasil, começaram a surgir as fazendas, ou seja, as grandes concentrações de terras, né, que vão formar as grandes fazendas com os grandes criadores de gado do Brasil, e aí vai desenvolver toda a história do vaqueiro. Elas pertenciam, né, as fazendas, aos próprios senhores de engenho no início, né? Mas como eles precisavam administrar as produções açucareiras na época, né, na época colonial, o trabalho do vaqueiro passou a ser priorizado para cuidar dos animais, porque os animais vão ocupar os espaços das fazendas. Evidentemente que alguém precisa cuidar desse gado. Quem é que vai cuidar desse gado, se não ele, o vaqueiro, não é? E olha só, nesse início, né, de expansão do gado brasileiro, nós ainda não temos o vaqueiro como temos hoje, né, como vamos ter depois, inclusive, né? Então, quem começa esse trabalho são os índios. Isso mesmo, os índios vão ocupar essa função para cuidar do gado, para cuidar da fazenda. Então, inicialmente, todo esse trabalho é desenvolvido pelos povos indígenas, não é? Mais tarde, os mestiços, livres da escravidão, inseridos na exploração através da serventia barata. Essa serventia barata, porque, como eu disse lá no início do programa, né, inicia o trabalho, mas não inicia a profissão. A profissão não é reconhecida. Então, pagava-se muito pouco, ou quase nada, muitas vezes só o alimento, não é? E esse povo trabalhava intensamente com os rebanhos, nas fazendas, e labutando, né, no dia a dia com o trabalho do gado, que não é nada fácil. É nesse momento que começa a surgir a civilização do couro. A civilização do couro, né, a chamada civilização do couro, é que começa a acontecer com o vaqueiro agora tomando posse desse trabalho, desenvolvendo esse trabalho, e para isso ele vai precisar de uma vestimenta, né, de uma indumentária, uma vestimenta de couro, né, terno de couro, tudo de couro, para poder enfrentar os garranchos da caatinga, né? Então precisa ter uma roupa especial. E essa roupa especial é o chapéu, né? É o gibão, é o peitoral, é o terno de couro, o casaco, né?
e as pernetas, as luvas para as mãos, né? As precatas para proteger os pés, quando não as botas, né? Então, é todo um vestiário para poder enfrentar a labuta de correr atrás do gado quando esse se perde na caatinga, né? Porque muitas vezes o vaqueiro vai tocando o gado de um local para outro, ou mesmo buscando o gado no pasto para levar para o curral, para separar os bezerros, para no outro dia, cedo, né, tirar o leite das vacas. Tudo isso vai acontecendo no dia a dia e muitas vezes nessa viagem do vai e vem, de um lugar para outro, de buscar na pastagem, de fazer todos os dias separação, essa ida e vinda, às vezes uma res escapa, foge do rebanho e o vaqueiro tem que ir atrás, né? E na Caatinga, como vocês sabem, né? Esse Nordeste, Agreste, é um mato seco, com muitos espinhos, com toras, né, de paus, e ele tem que enfrentar tudo isso. É por isso que ele usa toda essa roupa para evitar os arranhões, mas muitas vezes acontecem acidentes, né? Tem muito vaqueiro que já nessa labuta perdeu o olho, ou quebrou perna, quebrou braço, quase sempre volta com o rosto arranhado, né? Dos garranchos, dos espinhos. É uma labuta, não é nada simples, é muito difícil, mas é uma cultura brasileira que os vaqueiros gostam muito e que defende muito essa cultura através da civilização do couro, né? A civilização do couro brasileiro no Nordeste brasileiro, principalmente. Aí temos a imagem, né, do vaqueiro com seu casaco de couro protegendo as costas, o chapéu, né, o chapéu do vaqueiro, o famoso chapéu de boiadeiro e o gado, né, algumas cabeças nessa paisagem, nesse território de labuta, do dia a dia desse profissional incansável, tão importante para a história, né, do gado no Brasil, do desenvolvimento desse gado, da pecuária, e muita gente, mas muita gente mesmo, tem, através desse trabalho, benefícios incontáveis na história do Brasil, através do gado e do vaqueiro, não é verdade? Então vamos lá. Ser vaqueiro é uma atividade fundada nesse sertão. É uma vida difícil e pesada. A gente corre da morte na caatinga, pois toda vez que vou para a luta, volto machucado. Mas é uma luta que a gente gosta, porque nascemos com isso no sangue. Apesar de tantas dificuldades, e principalmente pela desvalorização da profissão e da seca, nós tentamos manter viva essa tradição. Tem trabalhador que ganha
R$ 30 para fazer uma viagem com o gado. Um dinheiro que não dá quase para nada. É triste saber que somos desrespeitados e esquecidos. Conta o vaqueiro. Palavras de um vaqueiro. Nós começamos a falar do vaqueiro no programa de sábado passado, quando eu fiz a narração dramática de um conto que eu escrevi, intitulado Vida de Vaqueiro. Está lá no canal do YouTube da editora D3 Educacional, que você pode voltar lá e assistir. Há uma introdução também chamando para este conto, onde nós começamos ali a desenvolver nesse programa, no programa D3 Cabeça, Educação e Cultura, agora falando da cultura do vaqueiro. Evidentemente que temos ainda muito para dizer, muito para falar. Hoje foi apenas uma introdução de como o vaqueiro chegou no Brasil, né? Como começou essa história, como o gado chega no Brasil, no período colonial, vem o cavalo também, vem o desenvolvimento dos engenhos, como vocês perceberam no programa, né? Fazendo um pequeno resumo do que nós conversamos até agora. Esse engenho, ao receber o gado, o espaço vai ficando pequeno, o gado pasta, né? Ele precisa do pastar para sobreviver, para viver, não é? E o terreno vai ficar pequeno, ele vai acabar comendo as plantações de cana-de-açúcar, né? Então, os donos de engenhos, evidentemente, que não vão gostar disso, por isso a expansão. E essa expansão se estende para o Nordeste brasileiro, e essa tradição, ela se encontra até os dias de hoje. Mas na história do vaqueiro, como no próximo programa, nós vamos ver, por exemplo, a cultura do vaqueiro, as suas crenças, o lazer do vaqueiro, né? Como que é o lazer do vaqueiro. E por que nós estamos fazendo esse programa, né? Dentro do projeto do programa D3 Cabeça, Educação e Cultura, né? Porque faz parte da cultura brasileira. Primeiro, evidentemente, fazendo parte da cultura brasileira, nós precisamos, nesse programa, né? Como nós iniciamos, né? No primeiro programa, nós falamos, né? Lá no primeiro programa que nós iríamos trabalhar sempre com a cultura popular brasileira, com o desenvolvimento da educação popular brasileira. E essas são as pautas, né, desse programa. E nós entramos agora em alguns programas que vai dar conta dessa história do vaqueiro. Portanto, hoje, nessa introdução, nós percebemos, então, que com a expansão, o vaqueiro que começa com o trabalho dos índios, depois os mestiços, e chega nos vaqueiros, né? Na criação propriamente dita do homem de couro, né? A civilização, a chamada civilização de couro. É bom que se diga, né, que a regulamentação da profissão, quando ela chega em 2013,
isso foi muito importante, não é? Mas há outras profissões no Brasil não reconhecidas, né? Que a partir de 2013 passaram a ser. E uma delas é do vaqueiro. Mas, mesmo assim, ainda com a profissão regulamentada, o trabalho ainda é muito explorado, né? Porque se lá no início, né, no início mesmo, lá no sertão, quando o vaqueiro trabalhava, muitas vezes ele tinha o sustento, o alimento, uma moradia simples, né? Uma casa de tijolos de barros, né? Trançada de paus, né? A pique e tal, mas é uma casa de chão batido, né? Ele construía lá seus móveis com a própria força do trabalho, né? Construía bancos para sentar, mesa, cadeiras, né? Fogão a lenha, né? Aqueles fogão a lenha. E essa é a história, né? Que o vaqueiro enfrenta, né? E ele recebia, além desse alimento, muitas vezes de cada 4 cabeças ele tinha direito a uma cabeça, né? Do gado, né? Que ia nascendo, tudo mais. Mas se durante esse tempo ele precisasse de dinheiro, né? E ele precisava, né? Afinal de contas, precisa comprar as coisas para sobreviver, não é? Só ali não dava, né? Então precisa ir à feira comprar as coisas. O que vai acontecer é que esse boi, né? Esse pequeno bezerro que ele recebe como pagamento, né? Que ele só vai poder desfrutar no final do ano, né? De cada ano, para ver quantas cabeças ele teve e tudo mais. Se ele precisa de dinheiro durante esse tempo, a garantia do pagamento desse dinheiro, o que é? É sua propriedade. E qual é sua propriedade? Não é? São as cabeças que ele vai ganhando, né, durante o ano. Muitas vezes chegava no final do ano, né, ele não tinha mais cabeça nenhuma porque ele tinha pego em dinheiro durante o ano. Então chegava no final do ano, ele não tinha nenhuma cabeça de gado, não tinha res nenhuma e também não tinha dinheiro, porque o dinheiro acabava, né? E aí começa o outro ano com a mesma história. Isso perpetuou por muito tempo na história do vaqueiro no Brasil. Pois bem, com o passar dos anos, né, o desenvolvimento do gado brasileiro, né, hoje faz parte, né, da economia brasileira e é um setor fundamental para a economia brasileira. Você tem aí algumas mudanças, né, da criação de gado, de como se cria o gado hoje, né? Mas, mesmo assim, ainda temos nos fundões, né, nos rincões dos sertões brasileiros, né, do sertão brasileiro, nós ainda vamos verificar mas muita mesmo, situação, né, de pobreza e de trabalho duro desse vaqueiro, muitas vezes ainda na mesma condição do período que iniciou essa profissão, né? Ainda hoje temos no Brasil vaqueiros que trabalham com essa condição, né? De ter alimento ali, ter uma casa para morar daquele jeito, né? Que eu expliquei agora há pouco, naquelas condições, e depois ele tem essa situação, né? De receber de cada 4 cabeças, depende muito do que se combina, né, na hora da contratação desse vaqueiro com o dono da fazenda, né? Mas muitas vezes ele tem isso, ele tem a criação que ele vai somando, né, ao longo do ano, mas toda vez que ele precisa de dinheiro, ele tem que colocar como garantia o seu pequeno gado, né? Claro que muitos vaqueiros, né, conseguiram com muita luta, a juntar aí algumas cabeças, né? Alguns deles até conseguiram comprar um pedaço de terra, né? E muitos deles hoje sobrevivem do próprio trabalho, né? Nessa condição que ele conseguiu, né? Então, mas o que predomina mesmo, todos nós sabemos, quando falamos de terra no Brasil, são os grandes latifúndios, né?
E esses latifúndios modernizou muito, bastante, né? Com muitas técnicas, máquinas e outras estruturas, né? E é o que o vaqueiro teme, né? Porque isso pode levar ao fim dessa cultura, né? O fim dessa história que é tão bonita, né? Que é tão forte na cultura brasileira, e isso pode acontecer de repente desaparecer o vaqueiro. Nessa história sobre o vaqueiro, nesses programas, nós vamos trabalhar também sobre isso. Nós vamos olhar esses latifúndios, nós vamos olhar como é que está o trabalho nesses latifúndios, ou seja, nas fazendas estruturadas, como que é o trabalho do vaqueiro, né? Há conhecimento que hoje usa até moto para poder fazer o trabalho do campo, né? Em vez do lombo de um cavalo, hoje está se indo de moto, né? Fora outras técnicas que existem, né? Que chegaram e que estão aí, e tudo isso vem dificultando a profissão, né? Vem dificultando o trabalho do vaqueiro. A gente vai ver isso nos programas, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, finalizando o programa de hoje, é para que você possa compreender, né, a importância desse trabalho, né, como ele começa, como que ele desenvolve e a importância dele para a economia brasileira, né, para o desenvolvimento da economia brasileira. E é nesse sentido que esse programa dessa série sobre o vaqueiro pretende, né? Então, vamos continuar no próximo sábado, estaremos aqui novamente falando aí da cultura, da crença e do lazer do vaqueiro. Até lá e vamos nós para mais um final de programa, que é o programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Até, pessoal, até o próximo sábado. Você nos encontra no www.grupod3educacional.com.br, a editora D3 Educacional, como sempre eu falo aqui no final dos nossos programas, estão com as portas abertas. Se você tem uma pesquisa, se você desenvolveu uma pesquisa, se você tem um livro que você escreveu sobre literatura brasileira, ou se você criou uma história, né? Um romance, um livro de contos, um livro de poesia, ou seja, se você faz e escreve, né, literatura e queira publicar o seu livro, nos procure. Nós vamos conversar, você vai publicar, você vai tornar o seu sonho aqui na editora D3 Educacional um sonho realizado. A editora D3 Educacional é uma editora que procura publicar autores novos, escritores novos e pesquisadores. Portanto, estamos de portas abertas para receber você e conversar com você sobre o seu trabalho e a publicação da sua obra. Tá ok? Até lá e um bom final de semana e tudo de bom para todos e seguimos adiante com mais um programa no próximo sábado sobre a história do vaqueiro no Brasil. Até lá, pessoal. Tchau.